que Jesus continue abençoando grandemente a sua vida, nos fortalecendo ainda mais para aprendermos da palavra do Senhor, que é tão maravilhosa, é tão saborosa, e a gente cresce por meio dos preceitos do nosso Cristo. De maneira muito simples, de maneira descomplicada. Muitas pessoas têm dito que a palavra de Deus é difícil, é de difícil entendimento. Agora pense comigo, se o nosso Deus fosse um Deus tão complicado e tão difícil, como é que a gente iria aprender a respeito de algo tão crucial para as nossas vidas, que é a vida eterna? Imagine se o nosso Deus ele fosse tão complicado a ponto de não nos revelar tudo aquilo concernente à salvação que está e que se encontra em Cristo Jesus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que tem simplicidade, mas não confundam a simplicidade com o poder de Deus, que é infinito, que é ilimitado. Se a nossa mente está dividida, a gente acaba ficando e levando a nossa vida em uma instabilidade. Se não tiver Deus, sem volta. Não é à toa que a palavra do Senhor nos diz também lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago, o irmão do nosso Senhor, Tiago 1, versículos de 5 a 8. A Bíblia nos diz de maneira muito clara que se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha só o que diz a palavra de Deus, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Mas a Bíblia nos alerta também. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha o alerta da palavra do Senhor através do irmão de Jesus, Tiago. Então, meus queridos, é dessa maneira que o nosso Senhor Jesus, ele termina essa sessão com a seguinte afirmação de maneira muito enfática. A gente não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Lembra que no começo, quando eu li esse versículo, algumas versões trazem aí a palavra Mamon, e só para trazer aqui como uma curiosidade para você, Mamon é um termo derivado da Bíblia, que ele é usado justamente para descrever riqueza material ou cobiça. Por isso que Jesus ele traz essa palavra. Você não pode servir a Deus e a Mamon, porque era um termo conhecido da época, que falava justamente a respeito de riqueza material e cobiça. Mas na maioria das vezes, nem sempre era personificado como uma divindade. Porque você vai escutar algumas pessoas defenderem que Jesus está falando ali para os discípulos e para as pessoas que estavam naquele momento, que se tratava de um Deus pagão. Isso não é algo oficial, algo registrado de maneira muito clara. Até porque, na época, para a época, Mamon significava cobiça e estava relacionado muito com a busca por algo material, pelo dinheiro. Então a palavra ela é justamente uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Então só para facilitar o entendimento e trazer essa curiosidade para vocês. Então a gente volta para o texto de Mateus capítulo 6, versículos de 22 ao 24, onde o próprio Jesus Cristo ele diz que os nossos olhos são o quê? A candeia do corpo. E isso tem um significado muito profundo, apesar de parecer simples ou simplista, como você quiser. Porque quando Jesus ele trata da importância de nos capacitar para discernir o verdadeiro valor das coisas, vocês podem notar dentro do texto que Jesus disse que os olhos são a lâmpada. E pastor, por que isso é tão importante? É porque tem uma diferença muito grande entre lâmpada e luz. Você vai entender, porque Jesus ele está mostrando que os olhos são a lâmpada e não a luz do corpo. Vocês notaram isso? Lembre-se que nada na Bíblia está solto ou colocado de maneira aleatória. Jesus estava trazendo aqui e nos fazendo lembrar do valor e da maravilha dos nossos olhos físicos. Sim, Jesus estava trazendo na prática algo espiritual, mas usando elementos naturais, elementos físicos. Meus irmãos, sem os olhos o mundo é escuro. É como se não existisse o sol, mesmo o sol estando lá na sua posição em que foi colocado. Mas vai dizer para uma pessoa que é cega fisicamente que o sol existe, ela não sabe o que é, principalmente se ela nasceu com essa deficiência. Os olhos cegos ou até fracos
eles deixam cada órgão dos nossos corpos confusos e desorientados. Agora começa a fazer sentido porque Jesus traz uma associação dos olhos e se eles forem maus, os nossos corpos serão maus. Começaram a perceber os detalhes? A essência se encontra nos detalhes. Jesus Cristo está mostrando que se os olhos forem ruins, olha, os nossos corpos teriam uma utilidade deficitária. Isso prejudicaria todo o funcionamento e o andamento dos nossos corpos. O que Jesus está nos dizendo, meus amados irmãos, é que a luz não está nos olhos, mas os olhos são o meio de interpretar e aplicar a luz. Por isso a diferença de lâmpada e luz. Os olhos são justamente o que regula os movimentos dos nossos corpos. Começa a fazer sentido agora o ensinamento de Jesus? Porque mesmo que seja maravilhoso a gente saber que os que não enxergam têm outros sentidos aguçados, e com certeza, eu conheci pessoas que não enxergam e que elas têm a audição apurada, o tato é apurado, elas começam a desenvolver muito mais os outros sentidos por conta dessa deficiência visual que elas possuem. Então a gente sabe, a gente entende e consegue compreender essas coisas. Então, meus amados irmãos, a gente precisa entender que mesmo que seja muito bom saber que os que não enxergam têm esses sentidos aguçados, os que não possuem o sentido da visão são os primeiros a admitir, dentro dessa ordem natural, que os olhos são a lâmpada por onde brilha a luz. Nessa ilustração que Jesus está trazendo dos olhos bons e maus, ele vai estabelecer esse contrário para cada um, justamente para significar de maneira respectiva uma visão boa e clara e uma imperfeita, ou seja, um olho cego. Outra coisa que é importante a gente observar dentro dessa história que Jesus nos conta é que esse detalhe tem uma precisão científica muito grande. É aí que eu preciso, como pastor, orientar vocês, porque tem coisas na nossa tradução, no português, que a gente perde muito a ideia e a essência do texto. Nada que venha prejudicar o entendimento bíblico da coisa. Porque Jesus ele está trazendo aqui detalhes científicos que ele usa duas palavras diferentes para se referir à condição do olho, onde clara, a questão da claridade vai determinar o bem-estar de cada uma das outras faculdades que nós temos. Necessário entender a associação dos olhos com o funcionamento do corpo. Agora a gente se depara com uma aula de oftalmologia dada por Jesus. E é aí que eu quero apresentar detalhes que talvez você nunca percebeu nas Escrituras. Mas primeiro, só para que você possa se familiarizar ainda mais com o texto, eu queria saber se você, assim como eu, tem algum problema, alguma deficiência visual. No meu caso, eu tenho astigmatismo com miopia. Isso atrapalha muito algumas atitudes, alguns afazeres que eu preciso realizar. Porque você sabe, você que tem astigmatismo e você que tem miopia sabe que não é nada fácil, ainda mais se o seu grau for elevado. Então, só para você entender, a palavra traduzida por bom, Jesus está falando de olhos bons e olhos maus. Notem que ele não fala de olhos bons e olhos ruins. Jesus fala de olhos bons e olhos maus. O que é que significa isso? A palavra que foi traduzida, que foi escrita, significa sem dobras. Quando ele se refere a olho bom, significa literalmente sem dobras, ou seja, um olho sem complicação em si mesmo. Aí eu citei aqui a questão do astigmatismo, da miopia. Eu tenho o astigmatismo. O que é que o astigmatismo faz para você que não tem ou nunca se interessou em saber? Eu estou aqui agora, tem uma câmera posicionada aqui, mas, por exemplo, quando eu olho para o meu esboço e eu levanto para olhar para a câmera, a imagem da câmera ela começa a se formar. Não é rápido o processo de formação para que eu defina e enxergue que é uma câmera na minha frente. Mais longe ainda temos um relógio lá em cima. Então, se eu estou olhando para cá, eu olho para a câmera e eu vou olhar as horas, eu preciso esperar um tempo para que a imagem ela comece a se formar e me trazer nitidez, ainda que usando óculos. Esse é o astigmatismo e como ele funciona em mim. Então, a definição de um oftalmologista sobre o que acontece
por uma pessoa que tem astigmatismo, é um defeito estrutural nos nossos olhos, de modo que os raios de luz, eles definem isso, a ciência define, não convergem para um ponto de retina. Não chega de maneira muito clara, ou seja, existe um defeito dentro dos olhos, porque alguma coisa está fora do lugar. Agora começa a fazer sentido quando Jesus fala a respeito de que os olhos precisam ser bons, ou seja, sem dobras, precisa ser sadio, ser puro. Jesus está aplicando nessa parábola um defeito óptico para a nossa visão espiritual. Consegue compreender isso? Começa a fazer sentido o texto. Pense comigo agora. Se o olho da alma, lembra, parábolas sempre nos traz uma verdade espiritual em uma aplicação prática. Se o olho da alma, ele for muito bem dirigido, muito bem direcionado, nada estiver fora do lugar, então todas as coisas são vistas na perspectiva correta. Se a gente olhar com bons olhos e a gente caminhar na luz que Jesus nos ensina, a gente vai começar a ver os objetos espirituais de maneira muito clara. Então, meus amados irmãos, o simples e persistente desejo de servir e agradar a Deus em todas as coisas fará com que todo o nosso caráter venha brilhar à luz de Cristo. Entenderam da importância de se ter os olhos bons? Jesus está preocupado não apenas em contar história, mas ele está preocupado em que você comece a enxergar as coisas espirituais como de fato elas são, para que você não seja enganado. Só que, diferente da palavra bom, Jesus também usa a palavra mal. Olhos bons e olhos maus. Ou, como está lá no original grego em que foi escrito, poneros. Eu não vou me arriscar aqui a pronunciar de maneira correta, mas o significado de olhos maus significa má influência, destempero. Essa é a literalidade da palavra. O que é que isso nos ensina? Que o olho mau é ruim e ele implica não meramente num desvio, mas a existência de um que a gente conhece como estrabismo. Isso eu já não tenho nos meus olhos. Mas você deve conhecer alguém que tenha essa dificuldade na visão, conhecida como estrabismo. O que é que significa estrabismo? Só para você entender, é o olho que enxerga as coisas duplicadas. Ele vê as coisas de maneira dupla. Daí você começa a entender o motivo de se estabelecer um foco. Por que Jesus mostra, por que a Bíblia nos orienta, por que o apóstolo Paulo falou a respeito de se manter, de se travar um alvo. Porque, meus amados irmãos, olhos com essa deficiência espiritual exercem má influência sobre o que a pessoa valoriza ou sobre tudo aquilo que ela possui e até sobre as demais pessoas. É por isso que você conhece muita gente que é vaidosa, muita gente que é orgulhosa, muita gente que está correndo atrás de coisas fúteis e materiais, que se esforçam para ter mais do que precisa. Volte no texto de Mateus, capítulo 6, no versículo 23, porque a Bíblia nos diz o seguinte: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha que coisa profunda e pesada Jesus nos traz. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, disse Jesus, que tremendas trevas são. Meus irmãos, Jesus disse que o olho mau resulta em todo o corpo ser cheio de escuridão. Sabe o que isso significa para nós? Pelo fato de não existir a unificação da vida naquilo que realmente importa, todas as coisas ficam fora de foco. É por isso que as pessoas vivem sem rumo. Elas estão com estrabismo espiritual. Elas estão vendo de maneira dupla as coisas. Elas não têm uma direção. Estão fazendo e achando que estão fazendo certo para Deus. Estão pensando que estão ajudando pessoas. Mas por conta dessa deficiência espiritual, porque os seus olhos são maus, Jesus Cristo disse que elas não têm foco. Que elas estão caminhando e o seu corpo todo está em trevas. Se o interior do olho ele é defeituoso, tudo é escuro. É por isso que Jesus disse: quão grande é esta escuridão? Essa ilustração de Cristo dos olhos, bons ou maus, é a verdade de que assim como um olho corrompido, literalmente, fisicamente, ou um olho que não enxerga direito, está cheio de objetos e não pode ver nada,
o que acaba desenvolvendo uma mente e um coração dividido entre o céu e a terra. Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Jesus Cristo disse que todas as coisas passam, mas a palavra dele permanece para sempre. Jesus Cristo veio trazer para nós um foco, um alvo que Satanás tem distorcido e destruído muitas famílias, porque tem apresentado coisas para competir com as coisas de Deus. E pessoas não conseguem compreender isso, porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou a visão dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo Jesus. Tudo acaba ficando escuro, distorcido, e por ser distorcido de propósitos e apresentar propósitos duplos ou objetivos que prejudicam as nossas atitudes para com Deus e para com a vida, Jesus disse: cuidado com os seus olhos, porque se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, estarão em trevas. Aí sim, o nosso Senhor continua a aplicar essa verdade sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Uma parábola simples, uma história simples com elementos simples, mas que nos mostram a importância de se estabelecer olhos espirituais para que a nossa conduta espiritual e física, elas estejam em dia para com Deus. Não dá para servir a Deus e ao mundo, não dá para servir a dois senhores. É tempo de você desejar ardentemente ao Senhor Jesus a fazer o que realmente importa. E Ele vai devolvendo aos poucos aquilo que realmente é importante para você seguir uma vida que agrade a Ele. Lembra, eu falei até na última mensagem sobre o que a palavra nos mostra, que Deus começou uma boa obra em nós e Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele está tratando dos seus olhos para que você viva para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça em seu maravilhoso nome. Amém e amém.